Capítulo 56 – Paralelos em Química Orgânica. Procuraremos na química orgânica alguma analogia ou correspondência ao princípio dos movimentos vorticosos. Depois de havermos observado a gênese da vida em sua íntima e profunda realidade, dispomos-nos agora a caminhar para o exterior, indo ao encontro daquela aparência mais sensória e, portanto, mais facilmente compreensível para vós. Vários fenômenos da química orgânica vos mostram que a estrutura do fenômeno vital corresponde àquela já observada nos movimentos vorticosos. Enquanto as principais reações da química mineral são instantâneas e totais, as da química orgânica são geralmente progressivas e lentas. A mecânica das reações vos indica que só na química mineral o equilíbrio químico do sistema é quase imediatamente atingido, ao passo que nas reações orgânicas é necessário muito tempo antes que se chegue a esse estado. Essas reações progressivas, mesmo simples em aparência, são na realidade uma superposição de reações sucessivas, que determinam produtos intermediários muito efêmeros para serem percebidos. Essa mobilidade química aparentemente menor é devido, em suma, ao sistema vorticoso, que resiste por inércia contra qualquer ação no sentido de deslocar seu equilíbrio, pois, sendo um sistema mais complexo, é mais poderoso e profundo que o sistema atômico simples. Nele, o entrelaçamento das linhas de força, que devem ser diversamente dirigidas, é muito mais amplo. Em compensação, porém, pela mesma razão, o sistema está apto a conservar por mais tempo os tipos de movimento que resultam das emissões e que tenham sido absorvidos. Eis aí o germe da hereditariedade. Somente este dinamismo mais profundo, cuja estrutura cinética estudamos, podia produzir a síntese química da vida a partir da matéria inorgânica. A substância dos intercâmbios vitais consiste num ciclo mediante o qual o íntimo dinamismo do sistema transporta para combinações químicas extraordinárias e complicadíssimas a matéria inorgânica, que jamais teria conseguido alcançá-las sozinha. A característica da química da vida é a necessidade de uma contínua renovação íntima, através da qual é reconstituído o que rapidamente se deteriora. Trata-se de um constante desfazimento de equilíbrios que, no entanto, se reconstroem continuamente, resultando num equilíbrio permanente no conjunto, porém condicionado a um intenso e íntimo trabalho. A estabilidade permanece através da instabilidade de todos os seus momentos, à custa de ser uma correnteza em movimento. A própria morte, que parece a destruição do edifício, porque determina o momento no qual os elementos se apressam a descer os degraus dessa estrutura muito complexa, para retornarem ao seu estado primitivo mais simples, está longe de representar uma incapacidade de se manter no mais alto equilíbrio da vida, pois constitui apenas o efeito da rápida sucessão resultante da atividade ininterrupta do dinamismo do sistema. Morte é sinônimo de renovação. Por isso, a vida persiste perenemente no ritmo veloz de seu devenir. Fenômeno antiestático por excelência, a vida não é possível sem renovação.
O processo vital é o resultado evidente desse movimento contínuo de introdução e expulsão, de associação e desassociação, de anabolismo com a assimilação e catabolismo com a desassimilação, processo que leva à regeneração constante das células. Desde sua primitiva fase orgânica, que só contém os primeiros rudimentos daquele psiquismo, que é a sua meta e cuja autonomia será atingida no homem, a vida é um dinamismo intenso, produzido por uma contínua e complexa decomposição e recomposição da matéria em combinações químicas fugacíssimas. Dentro desse dinamismo, as substâncias são tomadas e levadas através do organismo, sendo absorvidas, assimiladas e fundidas na palpitação vital, para finalmente, depois de haver permanecido nele, serem eliminadas. Para essas substâncias, a passagem pelo ciclo orgânico é uma espécie de febre, de corrida insólita, da qual escapam para repousar em seu equilíbrio químico inorgânico, tão logo se livram dessa imposição. Ora, esse é exatamente o fenômeno que ocorre no turbilhão, cujo movimento rotatório prende, sobretudo, os corpos leves, de baixo peso atômico e menor resistência ou inércia, arrastando-os no seu vórtice para finalmente abandoná-los. Tal processo acontece concomitante com a constante mudança do material pelo qual é constituído o turbilhão, que, independente disso, conserva sua individualidade. Como pode esse equilíbrio superior se manter intacto tanto num como no outro caso desses dois fenômenos afins, enquanto em seu interior os edifícios atômicos passam rapidamente de um sistema de equilíbrio para outro? O que poderia dar a essa instabilidade o poder de se manter indefinidamente, de se retificar, de se reconstituir? O que poderia dar essa força de resistir contra todos os impulsos contrários que tendem a trazer desvios? O fenômeno da vida não é um fenômeno transitório nem acidental. Seus equilíbrios instáveis não resultam de um mero acaso químico, como nos prova o fato de terem se fixado substancialmente no caminho da evolução. Onde poderia se encontrar essa nova capacidade de autonomia absolutamente desconhecida no mundo da química inorgânica, senão na especial estrutura cinética dos movimentos vorticosos? Diante do insuperável determinismo da matéria, encontramo-nos aqui nos primeiros passos daquela ascensão que, na fase de consciência, levará ao livre-arbítrio, uma novíssima liberdade de movimento, a qual, no entanto, não destrói o equilíbrio nem a estabilidade integral do sistema. Sem dúvida, o movimento vorticoso domina o processo típico de isolar no ambiente um sistema de forças, contendo, portanto, o princípio da individualidade. Um turbilhão de forças já é um eu distinto de tudo que o circunda. Entra em relação com o ambiente ao seu redor, mas não se funde ao longo do seu devenir. Tem direção e meta próprias, sendo dotado de um fluxo de trocas e de um princípio diretor, cujo funcionamento dá de imediato a imagem do organismo e da vida. Somente o sistema cinético do vórtice contém as características de elasticidade e de equilíbrio móvel que, imensamente distantes da rigidez inorgânica, tanto lembram o estado coloidal,
fundamental na vida para assegurar a estabilidade da estrutura dos protoplasmas vivos e, ao mesmo tempo, favorecer maravilhosamente neles o desenvolvimento das reações químicas. O vórtice recebe e reage, admite, devido à sua estrutura, uma variedade de reações muito maior do que a permitida pelo sistema atômico, sendo por isso a sede mais adequada para a evolução das reações químicas. Constitui, tal como a vida, um sistema plástico móvel e flexível, no entanto, resistente. Tem a faculdade de assimilar os impulsos exteriores, de torná-los próprios sem quebrá-los, de conservar seus traços no próprio movimento e de registrar a resultante de suas combinações como memória. Rende-se e se transforma, suporta, mas não esquece nada. Sua elasticidade significa a capacidade de retomar o equilíbrio de acordo com a lei de seu movimento. Passivo e ativo ao mesmo tempo, tangencia todas as características da vida. Outra aproximação entre as características dos fenômenos vitais e a dos movimentos vorticosos está no fato de que a admissão da matéria na circulação da vida não ocorre ao acaso. Vimos que são preferidos os pesos atômicos baixos, mas não é só. O vórtice vital estabelece ligações entre átomo e átomo, que, ao serem tomados no movimento da vida, passam a ter estabelecidas entre si vias de comunicação. Enquanto, por um lado, na química inorgânica, temos somente os movimentos planetários dos sistemas atômicos fechados, simplesmente coordenados em sistemas moleculares num equilíbrio estável. Por outro lado, na química orgânica, temos sistemas atômicos abertos e comunicantes em equilíbrio instável. Na vida, os átomos estão reunidos em cadeia e se tornam solidários dentro de um fluxo dinâmico comum, guiados pelo mesmo impulso e pela mesma vontade. Na matéria, embora vizinhos e equilibrados em sua estrutura íntima, eles permanecem estranhos um ao outro. Na vida, apertam-se num abraço, movimentando-se numa única direção. Esta é a base da unidade orgânica. Quando a unidade se dissolve, as passagens se fecham e os sistemas voltam a se isolar, tornando-se reciprocamente indiferentes. Junto com o vórtice, também termina aquela vontade coletiva que os irmanava. Então essas cadeias dinâmicas são abertas. Os átomos tomados no turbilhão vital são modificados em seu movimento íntimo, sendo arrastados num movimento diferente, no qual são elaborados e têm sua constituição química modificada. Terminado o seu trajeto, eles são abandonados sem vida, inertes. Assim, os átomos são submetidos a uma contínua sequência bipolar, em que a viagem da vida se realiza entre dois extremos, nascimento e morte. Agora sabeis que somente as substâncias orgânicas constituídas por cadeias abertas de átomos ou grupo de átomos são aceitas pelos seres no âmbito da vida, enquanto as substâncias cíclicas, os compostos de cadeia fechada, não são tolerados. Tudo isso coincide com a estrutura cinética do sistema vorticoso, aberto e sempre pronto a admitir no próprio âmbito novos impulsos.
É evidente que num sistema cíclico, uma cadeia de átomos fechada em si mesma não pode ser admitida, porque não oferece acesso. A linha das transformações químicas é dada pelo eixo do sistema vorticoso. Vimos que esse eixo é dado pela onda degradada de beta. Portanto, cada indivíduo biológico, se é físico no exterior, é sempre, embora em graus diferentes, psíquico em seu centro interior, justamente porque o eixo do sistema vorticoso é de origem elétrica. A eletricidade nos primeiros níveis e o psiquismo que dela nascerá nos níveis mais elevados estão sempre no centro do fenômeno vital. Assim como o eixo atrai ao redor de si um sistema vorticoso, o princípio psíquico também atrai e sustenta em torno de si uma vestimenta orgânica. Então, a linha do transformismo vital, seja cadeia de reações químicas, desenvolvimento individual ou evolução biológica, já está traçada e contida na linha da expansão dinâmica por ondas. Vede como a evolução da vida, em seu impulso interior, que determina as formas, está na linha de continuidade com a difusão de beta e com a evolução das espécies dinâmicas. Final do capítulo 56.